Oi, oi, oi. Oi, pessoal. Dá um minutinho para as pessoas chegarem. Boa noite, pessoal. Que delícia estar aqui de novo no Instagram. Começando mais uma live, mais um encontro, podendo ter essa oportunidade maravilhosa de falar sobre prazer, de falar com mulheres, de falar sobre emancipação feminina, sobre empoderamento e sobre amorosidade. Boa noite, Lilica, Renata, bem-vindas. Lala, Amazônia, bem-vinda, boa noite. Muito bom estar aqui, estou muito feliz. Nas últimas 4 semanas tive um ciclo de lives semanais com a queridíssima escritora aqui, o Sandy Oliveira, e foi muito, muito bacana. Oi, Catiana, bem-vinda. Foi muito bacana. Cláudia, querida, boa noite. E a gente vai fazer algo para vocês em conjunto ainda em breve. Estamos pensando num formato que funcione. E ainda assim, sigo fazendo as minhas lives aqui também. Oi, Lau, querida, boa noite, bem-vindas. Cristina, Luciana, muito bom, o pessoal tá chegando. Tá aparecendo para vocês o título dessa live que eu deixei fixado? Porque aqui para mim não aparece. E eu não sei se eu tô fazendo isso certo. Então, se vocês puderem me falar, se conseguem ver. Oi, Mary, querida, boa noite. Luciana, muito bom. Então, amadas, quero falar para vocês que... Não, que pena, então eu não aprendi a fazer ainda o título. Eu vou praticar. Obrigada pela resposta. O título da nossa live de hoje é Como as emoções influenciam o prazer. E esse é um tema que é tão importante a gente falar e poder, primeiro, trazer uma reflexão, né, sobre o que as emoções têm a ver com a expressão da nossa sexualidade e do nosso prazer. E a partir disso, começar a entender o que a gente pode fazer para usar a expressão livre e autêntica das nossas emoções a nosso favor. Boa noite! Ide, Priscila, Meire, José, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, todas bem-vindas. Então, assim, o que eu quero começar a falar? Acho que a gente precisa entender primeiro como que é a nossa relação com as nossas emoções no geral, né? Não só em relação à nossa expressão de prazer e sexualidade. Então, se a gente pensar que as emoções estão dando conta de expressar os nossos sentimentos, de dar informações sobre o nosso universo interno, sobre o que está se passando internamente e deixar que o nosso corpo expresse isso também, né? Porque as emoções são acompanhadas de reações físicas, de sensações físicas. Ora, quando a gente fica com muita raiva, né? A gente até fala, tô, sei lá, verde de raiva, nem sei se é verde, se é vermelho. Né? É comum, se você tá sentindo muita raiva, muito ódio, sentir um calor subindo assim no rosto. Eu fico super quente quando eu tô com raiva. Então a temperatura do meu corpo aumenta, os meus batimentos cardíacos aumentam, a minha voz fica mais tremida, fica mais aguda. Né? Então essas são as expressões do meu corpo respondendo ao que está se passando no meu universo interno. Quais são os meus sentimentos, né? E isso pode ser tanto para experiências agradáveis e bem-vindas, né? Como a felicidade, a alegria, o choro de emoção alegre, o êxtase, a surpresa. Mas pode ser também pode estar indicando situações
que são mais desafiadoras, como, por exemplo, decepção, luto, perda, tristeza profunda. Então, assim, as emoções, muitas pessoas falam emoção boa e emoção ruim, né? Eu não gosto dessa linguagem, eu acho que essa linguagem é muito pobre para lidar com um tema tão complexo que são as nossas emoções, tá? Oi, Jerusa, querida, boa noite, Ludmila, Casa Shodi, Maria Alice, bem-vindas. Então, eu gosto muito de falar de emoções confortáveis e bem-vindas e até fáceis de lidar. Tati, bem-vinda. E emoções mais desafiadoras, emoções mais menos confortáveis e que muitas vezes a gente tem menos intimidade, tá? No acolhimento delas. Isso tem muito a ver, né, gente, com a forma como fomos criadas, a forma como fomos tolhidas na expressão das nossas emoções. Se a gente pensar, né, eu não sou mãe, mas tem muitas mães aqui acompanhando a gente com certeza. Lilian, Isabelle, bem-vindas. Se você pensar numa criança pequena, ou lembrar de quando você mesma era uma criança pequena, as crianças, elas têm um jeito muito espontâneo de expressar as suas emoções, né? Então, se a criança tá triste, ela vai pro canto e ela chora e ela fica moadinha e ela, né? Eu sempre fui do bico, eu ficava de bico fechado e de cara fechada. Então, aí passou 5 minutos, a tristeza foi embora, a criança tá alegre, sai correndo, sai sorrindo, sai brincando, sai pulando. Aí passou 10 minutos, a criança tropeça, leva um tombo, se machuca, sai chorando, arrasada. Então, as crianças, elas têm essa fluidez emocional, Deco, Marias, bem-vindas, essa fluidez emocional muito clara, é muito fácil a gente perceber isso. E aí, infelizmente, a nossa cultura tende a ir podando, a ir lapidando isso, né? Então, o tal do engole esse choro, menino ou menina, que coisa feia criança que fica bicuda, ou que coisa feia criança que fica moada em dia de festa, fica no canto, né? Ou você não pode ficar com raiva porque tal coisa aconteceu. Oi, Débora, querida, boa noite. Então, assim, esse tolimento, né, essa opressão, essa repressão, Ludmila, querida, sobre as emoções, vai fazendo com que a gente vá crescendo e se distanciando da livre expressão das nossas emoções. E a gente vai se distanciando e ganhando até uma certa... essa coisa de evitar um nojinho, um não quero sentir isso, não quero abraçar, não quero acolher isso que eu tô sentindo. Kelly, Gisele, Inês, bem-vindas. Né? Então, é muito importante a gente entender essa construção do porquê que muitas vezes na fase adulta nós temos uma dificuldade tão grande em identificar, né, perceber as nossas emoções, dar um tempo para sentir, ficar ali com elas, mesmo as emoções que são mais desafiadoras e que são mais desconfortáveis. E aí, deixar a emoção ir. Porque, gente, a gente pode perceber, e eu quero que vocês façam esse teste. Perceba um momento que você teve, sei lá, uma emoção muito forte surgiu. Ontem aconteceu uma coisa comigo que uma emoção muito forte surgiu. Eu tava manobrando meu carro aqui na frente da minha casa para parar, chegando do mercado, e a minha rua é bem estreita, então tinha uma caminhonete querendo descer e eu tava manobrando. E o cara buzinou, mas sabe aquela buzinada, tipo, vai logo, minha filha? E aquilo me deu tanta raiva, mas tanta raiva, que na hora o meu coração acelerou, minhas bochechas ficaram quentes, eu tenho certeza que eu fiquei mais avermelhada,
e eu comecei a sentir um calor subindo no meu corpo, né? Então veio essa expressão da raiva, eu tive muita vontade de xingar ele, eu não xinguei porque ele é um vizinho, e eu acho que saber que ele é um vizinho me deixou com raiva e meia, porque tá vendo, né? Num domingo, enfim. Bom, então eu senti tudo isso, né? Essa expressão da minha raiva, do meu desconforto, da minha frustração, do meu olhar do tipo, cadê a sua delicadeza ou a sua gentileza comigo? Só que eu não xinguei, ainda bem que eu não xinguei, e não buzinei de volta. Eu percebi que do mesmo jeito que essas sensações vieram, surgiram, explodiram no meu corpo, aos pouquinhos elas foram diminuindo e puderam ir embora. E quando a gente começa a perceber isso com relação às nossas emoções, eu acho que fica muito mais fácil, abre um espaço, abre uma possibilidade aí de que a gente se abra para senti-las, mesmo quando elas são desconfortáveis. Então, uma tristeza, uma raiva, ciúme, quem está em relacionamento, né? Vem o ciúme, vem aquela coisa do ciúme. Para e sente como que o ciúme se expressa no seu corpo. O que vem? Né? Vem ódio, vem raiva, vem rancor, vem insegurança. Então, começa a perceber tanto os sentimentos, né, que estão compondo essas emoções, mas também as sensações corporais. O que muda no seu corpo? E aí perceba quanto tempo essas sensações ficam com você. Porque você não vai sentir raiva para sempre. Eu não vou sentir raiva do cara que buzinou pra mim para sempre. Eu não vou sentir ciúme de não sei quem para sempre. Eu não vou, assim como eu não vou sentir alegria, êxtase e prazer para sempre. Então, quando a gente começa a perceber essa fluidez das emoções e que do mesmo jeito que elas vêm e causam sensações corporais, elas também vão, eu acho que isso dá uma abertura para a gente começar a acolher melhor as nossas emoções, principalmente aquelas que são mais desafiadoras. E por que é importante isso? Por que eu quis falar sobre isso hoje? Oi, Marilena, Ana Carolina, Mariana, Fernanda, bem-vindas todas que estão chegando. Por que eu acho importante a gente falar das emoções e como que ela se conecta à expressão do nosso prazer? Porque, gente, emoção é vida, né? Então, poder sentir, por exemplo, seus batimentos cardíacos aumentando, a temperatura do seu corpo subindo, né? Seu rosto ficando avermelhado, a sua voz estremecendo, você tá percebendo o tanto de vida que você tem no seu corpo. Ora, sexo, prazer, tesão, libido, tudo isso tem a ver com a nossa expressão de vida, com a forma como a gente tá com a nossa chama vital acesa, né? Então, a gente poder perceber isso e poder criar mecanismos para que seja ok, para que seja possível sentir as emoções, vai também nos apoiar na expressão livre do nosso prazer e sexualidade, né? Então, quando a gente reprime as nossas emoções, quando a gente... E aí, né, para as mulheres, para o feminino, isso é um aprendizado, né? Dentro da nossa sociedade. De a mulher bem comportada, a mulher bem educada, é uma mulher que não expressa muito as suas emoções. Se a gente lembrar de filmes antigos, de novelas antigas, né? Aquela coisa da mulher, até na vestimenta ela não podia expressar suas emoções, né? Se a gente pensar naqueles espartilhos que ficavam apertando o corpo e contendo os movimentos da mulher, a gente pode começar a perceber por que é que tantas mulheres têm tanta dificuldade hoje em acolher as suas emoções, em perceber e ficar um pouco, sustentar isso. Né, Angélica, querida, Nath, bem-vindas.
Então, o convite é esse, para que a gente comece a perceber. E para que a gente comece a fazer esse processo, gente. E aí é processo, né? Não é do dia pra noite, não é. Você não vai sair daqui dessa live e magicamente, como um milagre, ter aprendido a expressar as suas emoções livremente. Não. A minha conversa aqui, oi Daisy, querida Márcia, a minha conversa aqui é um convite para que vocês percebam, comecem a perceber que espaço que vocês estão dando para identificar as emoções que surgem, senti-las, então ficar com elas, né? E perceber quanto tempo elas ficam com você. Quando você fica com raiva, quantos minutos as sensações corporais associadas à raiva fica aí com você. Eu já percebi que comigo, como por exemplo a história que eu contei de ontem do cara que buzinou enquanto eu tava manobrando meu carro, são 3 minutos. São 3 minutos de batimento acelerado, de bochecha mais avermelhada e de temperatura elevada. São uns 3 minutos que eu fico xingando ele na minha cabeça e que eu fico nesse calor da emoção, da raiva. E depois disso vai passando, vai descendo. Então vem essa onda emocional, essa onda de sensações associadas à minha emoção, chega num pico e depois vai descendo e vai embora, tá? E eu quero que vocês comecem a notar isso. Tristeza, pesar, raiva, loucura, insanidade, alegria, êxtase, prazer, tesão, tudo isso. Começa a perceber as sensações que surgem aí para vocês, quanto tempo elas duram e quando elas começam a ir embora. Porque isso vai te dar segurança para você acolher mais as emoções que você tem menos intimidade e que são mais desconfortáveis para você. Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, que as pessoas ainda dividem emoções entre boas e ruins, né? Então, estar triste é ruim. E aí, se a gente pensar, né, gente, rede social, tá todo mundo feliz o tempo todo, né? Tá todo mundo rindo, todo mundo é belo, todo mundo é alto astral. Então, não existe luto, pesar, tristeza, rejeição, abandono, não existe nada disso, né? É tudo... a gente tá tudo na Disney aqui no Instagram. É a Disney sem sair de casa. Jamile, Carol, querida, se a gente pensar nessa construção e a gente começar a perceber que a vida não é assim, que dá para sentir as emoções, mesmo quando a gente nem vê essas emoções, quando a gente está na rede social, por exemplo. Né? A gente está no meio de uma pandemia, eu não sei vocês, gente, mas tem muita gente morrendo. Tem muita gente ficando doente, tem muita gente morrendo, né? É o mundo da fantasia, né? Marilane, é o mundo da fantasia, é isso mesmo. E ok, né? Tudo bem, faz parte o mundo da fantasia, mas a gente precisa lembrar que é um mundo de fantasia, que não é impossível uma vida ser tão perfeita, ser tão feliz. É impossível uma vida ser uma vida de filtros, né? Como as redes sociais nos levam a acreditar. Então, se a gente primeiro percebe isso e aí começa a fazer esse caminho inverso de peraí, eu tô sentindo tristeza. Poxa, esse momento de pandemia tá me trazendo instabilidade no meu trabalho, tá me trazendo insegurança financeira, ficar em casa o dia todo me deixa angustiada. Eu não tenho o privilégio de ficar em casa o dia todo, então eu tenho que ir trabalhar, pegar transporte público, para me colocar em risco, me deixa angustiada. Se a gente começa a perceber o que está acontecendo no nosso mundo interno e começa a deixar os sentimentos e as emoções se expressarem, a gente começa a abrir todo o nosso ser, e quando eu falo do nosso ser, eu estou falando corpo, mente, emoções, sentimentos, e estou falando de espiritualidade, estou falando da inteireza de quem nós somos,
tá? Se a gente começa a fazer primeiro essa análise, começar a anotar e aí começar a integrar essas emoções, que são as emoções que geralmente a gente empurra para debaixo do tapete, são as emoções que a gente deixa de lado, são as emoções que a gente não quer sentir porque a gente aprendeu que não é bonito sentir, né? No caso das mulheres, raiva, ira, imagina, mulher com ira, uma mulher irada, é uma mulher que é retratada como louca, como feia, como desagradável, né? Isso está no nosso inconsciente coletivo. Só que a raiva e a ira, elas servem propósitos e elas fazem parte da experiência humana, né? Então a gente precisa aprender a trazer elas para dentro da nossa experiência da mesma forma que a gente traz a alegria, o êxtase, a felicidade. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a vivência do prazer, ela tá intrinsecamente ligada à vivência da inteireza de quem nós somos. Então, quando a gente começa a se permitir viver de forma mais inteira, mais real, né? Eu não sei se vocês conhecem aquele livro que para mim é o livro que tinha que ser de cabeceira de todas as mulheres. Oi, Aline, bem-vinda. De todas as mulheres, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Píncola Estés. É um texto medicinal, é um livro para você ler, reler, ler de novo, ler em diferentes fases da sua vida, porque é um texto que te conduz no caminho de se reconectar com a essência de quem você é, com a sua essência mais natural, antes dos condicionamentos todos, culturais, religiosos, familiares, que a gente recebe. Então, a Clarissa Píncola Estés, autora do livro, ela chama essa essência de mulher selvagem, e eu adoro esse termo, mas eu entendo que não são todas as mulheres que se conectam com esse termo. Oi, Van, querida, boa noite. Só que quando a gente começa a se abrir para sentir todo o espectro de emoções que nós temos na nossa vivência, a gente está justamente convidando a manifestação dessa nossa essência autêntica, tá? Que algumas pessoas podem chamar de mulher selvagem, né? Que não é selvagem que tá no meio do mato, toda louca, Mowgli, o menino lobo. Não é essa mulher selvagem. É a mulher que não se deixou ser adestrada, que não se deixou ser domesticada pela cultura, né? Pelas imposições. E aí eu não posso deixar de falar as imposições do patriarcado, as imposições da sociedade que é misógina, que maltrata o feminino, que agride o feminino pelo simples fato de ser feminino, as imposições do racismo, né? E como que isso afeta e abala a vivência da inteireza do ser para as mulheres negras, as mulheres indígenas. Aqui nos Estados Unidos a gente usa muito as mulheres de cor, né? E aí as mulheres de cor, as latinas entram nessa classificação. Então, se você é branca no Brasil, aqui nos Estados Unidos dificilmente você vai ser branca, você provavelmente vai ser uma mulher de cor. Então, é importante a gente entender essas vivências e como que isso vai nos domando e vai nos afastando dessa expressão autêntica de quem nós somos e dessa nossa essência, que a Clarissa chama de mulher selvagem, mas que a gente pode chamar simplesmente de essência original, né? Oi, Elan, Amanda, bem-vindas. Então, se a gente lembrar de novo da criança, né? A criança que exprime, que expressa suas emoções com liberdade, sem se preocupar se vão achar feio, se vão achar bonito, ela tá muito conectada com a essência natural dela. E isso, gente, é o caminho para sentir mais. Então, quando a gente fala de sentir prazer, a gente está falando de se abrir para sentir tudo que há para sentir. E quando eu falo de sentir tudo que há para sentir, nem sempre vai ser gostoso sentir, né? A vivência do prazer, ela não é só prazerosa e gostosa. A vivência do prazer, muitas vezes, ela tem que
passar pelos nossos lugares de sombra, os nossos lugares mais escondidos, mais desconhecidos, ou até mesmo mais machucados, tá? Só que quando a gente cria coragem, né? Quando a gente tem coragem, quando a gente consegue trazer amorosidade para os nossos processos, e aí o amor vai nos amparando nesse caminhar, nesse resgate da nossa inteireza, a gente também começa a sentir muito mais. Então, as experiências orgásticas mais profundas, mais intensas, são experiências que acontecem num espaço interno de liberdade muito grande. E esse espaço interno de liberdade muito grande, ele é conquistado quando a gente também se permite sentir tudo que há para sentir. E a gente permite expressar tudo que há para ser expressado. Tá fazendo sentido isso para vocês? Como que tá batendo isso aí? Oi, Ana, querida, bem-vinda. Me conta um pouquinho, e se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem aqui que eu vou adorar responder. Tem uma questão também que é a gente aprender e se abrir para expressar as nossas emoções no sexo. Negra Cris, Bia, bem-vindas. Tá fazendo sentido, faz todo sentido, muito bom, sim, maravilha. Então, assim, eu queria agora entrar um pouquinho mais na expressão das emoções conectadas à nossa sexualidade, né? Que eu já fiz um en passant aí da necessidade de identificar as emoções, de perceber as sensações que surgem com as nossas emoções, de dar um tempo, sustentar, né, esse desconforto que é sentir emoções que a gente não tem muita intimidade. Sim, a Marilane tá falando do exercício de respiração que eu falei em outro vídeo. O bloqueio das nossas emoções nos encoraçam. Catiana, eu adoro esse termo da coraça, né? Que é como se fosse criando, assim, calo, né? Vai criando calo na gente, e o calo, né? Eu tô fazendo assim porque quando eu fazia musculação, eu tinha calo aqui. O calo, ele vai impedindo que a gente sinta, né? Ele vai tirando essa sensibilidade. Então, quando a gente vai suprimindo, vai reprimindo a expressão livre das nossas emoções, a gente está tirando essa sensibilidade, né? Da nossa vivência. E se a gente está falando de prazer e de sexualidade, a gente está tirando a sensibilidade do nosso prazer e da nossa sexualidade. A Jerusa está falando, estou refletindo muito o que você fala. Estou refletindo muito, o que você fala reverbera durante alguns dias. Que bom, Jerusa. É esse o convite, né? A ideia não é dar respostas e caminhos prontos, mas fazer esses convites para que vocês pensem, até porque, né, gente, a vivência de cada uma de vocês que está aqui é individual. Eu posso falar em linhas gerais, eu posso falar de necessidades humanas básicas, eu posso falar da construção do feminino ao longo da história em linhas gerais, mas cada ser é um universo em si. Eu sou um universo em mim mesma, né? E vocês são individualmente universos em si mesmas. Então, por isso que é importante a gente fazer as reflexões e entender o que vale para você e o que não vale, o que faz sentido dentro da sua história e o que não faz, né? Bom, sim, Catiana, as coraças impedem o fluxo de prazer, que é isso, né? Você não sente, primeiro você se desconecta, e aí você deixa de sentir. Então eu gosto de usar um termo também que é não é congelamento, nossa, fugiu, é quando a gente deixa de sentir, é a insensibilidade, né? Então a coraça faz isso, e reprimir as nossas emoções também leva a gente para esse lugar de total desconexão. E aí, para onde que eu tava indo, gente? pro prazer, né? A dissociação.
Quando a gente começa a perceber as emoções que estão presentes no momento da nossa prática prazerosa, que pode ser desde uma prática masturbatória, você sozinha, sem mais ninguém, até a interação sexual com outra pessoa, não importa se você transa com homens ou mulheres ou pessoas não binárias, mas a interação sexual, né? É um movimento que no começo pode não parecer muito natural e até mesmo muito confortável, mas quando a gente começa a perceber quais emoções estão presentes e a gente começa a se dar permissão, porque tem um lugar da permissão interna, né? Vivi, Lilian, Luciane, bem-vindas. E a gente se dá permissão para expressar o que está presente de verdade e não o que a gente gostaria que estivesse presente ou o que a gente quer que o outro ou a outra perceba presente. Então, por exemplo, você está na sua casa num momento de exploração do seu prazer sexual, sozinha. E você está percebendo que você está ali se tocando, tal, tá gostoso, mas tem uma tristeza. Sei lá, você percebe, sabe? Um aperto no peito, um desânimo, um pesar. Se você consegue fazer esse caminho de começar a perceber essas emoções e começar a expressar o seu prazer com essa emoção, você está dando a oportunidade para o seu corpo sentir a verdade de quem você é. E isso, gente, é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Mas assim, é poderoso num nível ancestral, tá? Lídia, Valéria, Carol, bem-vindas. José, Dalmo, bem-vindos. É poderoso num nível ancestral, assim. E pode parecer muito esquisito no começo, mas Marina, eu tô me masturbando pra eu sentir prazer, pô, pra eu relaxar, pra eu não sei o quê. Você tá falando pra eu perceber tristeza e deixar a tristeza se expressar? Sim. Perceber a raiva e deixar a raiva se expressar. Ora, vou falar para as pessoas que estão ou já estiveram em relacionamentos. A Renata falando que já teve essa sensação. Gente, percebe. Sabe aquele sexo após briga? Tipo, brigou, nossa, aquele inferno, né? Aí chega no ápice, termina em sexo. Aquele sexo pós-briga não é uma delícia? Não é super marcante? Não é um sexo que parece ser um sexo mais selvagem? E eu não tô falando selvagem por causa de posição, por causa de nada disso. Tô falando selvagem porque tem aquela raiva, aquela emoção toda misturada com o prazer. Carla, querida, isso é a imagem perfeita do momento em que a gente se permite vivenciar as nossas emoções como elas são, junto com o nosso prazer. Então é esse o convite que eu tô fazendo para vocês, para que vocês se abram para deixar que a emoção que estiver presente aí seja expressa. Então, ter um orgasmo com raiva, xingando, gritando, esmurrando a parede, não outra pessoa, por favor. Sem violência aqui, né? Mas esmurrando a parede, o travesseiro, jogando as cobertas para longe. Você vai perceber que quando você se dá essa permissão, quando você deixa isso acontecer, a sua experiência de prazer, ela é muito mais livre, ela é muito mais selvagem, né? E é esse selvagem que eu falo, que é o selvagem não desse imaginário bobo que a gente tem, mas esse selvagem do livre, do natural, da essência original de quem somos. A Amanda tá perguntando, o que fazer quando a libido está baixíssima? Nossa, Amanda, tanta coisa pra gente fazer quando a libido está baixíssima. A primeira é aceitar. Aceitar que a nossa libido, a nossa sexualidade, ela é cíclica, tá?
o taoísmo fala que o taoísmo, né, em linhas gerais, ele é a arte de viver em harmonia com a natureza. Então, quando a gente começa a observar a natureza, a gente percebe que a natureza não está o tempo todo florida, né? A natureza não está o tempo todo bela. A natureza passa por períodos em que ela perde as suas flores, as suas folhas, os seus frutos. Ela passa por períodos de ressecamento e esses são os períodos de renovação, para que ela internamente possa passar pelos seus processos, para que depois ela possa florescer novamente. Se a gente traz essa sabedoria da natureza para a expressão do nosso tesão, da nossa libido, a gente consegue lembrar que a gente não vai estar o tempo todo com tesão lá em cima. Gente, eu trabalho com sexualidade, eu faço práticas de cultivo de energia sexual regularmente e ainda assim a minha libido não está no topo o tempo todo, né? Se a gente somar a isso, né, ao simples fato de que somos cíclicas, porque somos seres humanos, nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, né? Então, assim como uma árvore, assim como uma planta, a gente tem os nossos ciclos. Se a gente somar a isso o ciclo menstrual, para quem ainda menstrua, a gente está falando de um ciclo completo de nascimento, amadurecimento, reprodução e morte, todos os meses, né? Como que a gente pode esperar que a gente vai ter uma sexualidade, uma libido linear, se nós não somos lineares? Não tem jeito. Então, eu acho que é tão importante, obrigada por trazer essa pergunta, porque eu acho que é tão importante a gente normalizar que a nossa libido, ela é cíclica, assim como nós somos cíclicas, assim como a natureza é cíclica. Né? E a natureza está aí mostrando pra gente, as fases da lua estão aí mostrando pra gente, as estações do ano estão aí mostrando pra gente esse ciclo renovável, eternamente renovável, assim como a nossa libido, ela é eternamente renovável, reacessável, a gente pode se reconectar com ela o tempo todo, mas eu acho que é importante também a gente abrir o espaço para que ela esteja dormente durante algum tempo. Fez sentido, Amanda? Que bom, que bom. Legal. Obrigada por trazer essa pergunta. Muito importante. E da mesma forma, né, gente, as nossas emoções também são cíclicas. Ah, que legal! Exato! A Amanda tá no curso de vida, Morena Cardoso, maravilhosa. Exatamente, E dentro da minha formação, eu trabalho com tal sexual, é exatamente isso, entender a ciclicidade da vida. Gente, não é à toa que a medicina tradicional chinesa é tão poderosa e tá aí há milhares e milhares de anos, curando, trazendo vitalidade, bem-estar para as pessoas que entendem e praticam isso. Não é à toa que quem faz Qigong, Tai Chi Chuan tem um outro nível de vitalidade e de saúde geral. É porque tem muita sabedoria nessas tradições e nas formas como essas tradições nos levam a nos relacionarmos com os nossos corpos, tá? A Jeru está falando tranquilizar as nossas copas para as mudanças. Sim, gente, a gente tem que... A sementinha, ela vai lá enterrada e ela fica lá, né, se alimentando, se amadurecendo até que ela vai brotando, crescendo. E aí, né, ela vira uma planta, uma flor. Quer dizer, a gente precisa aprender com isso, tá? A Cláudia está falando, que bom saber disso, estou tentando aceitar essa condição. Muito importante, e muito importante até porque tem uma cobrança muito grande da mulher estar na mesma linearidade que os homens. E aí, por quê? Né? A gente tem uma cultura, e principalmente no Brasil, uma cultura do macho palpa toda a obra, tá afim de sexo o tempo todo. Isso é uma grande balela, uma grande mentira, tá? Pobrezinhos dos homens que têm que conviver com isso, quer dizer, a gente tem as nossas opressões como mulheres, mas os homens vivem muitas opressões também como homens, tá? O homem que não quer transar, o homem que não tá afim, o homem
que tá com a libido baixa, o homem que não tem ereção, né? O chamado broxa. Broxa é xingamento no Brasil. Isso é uma grande sacanagem com os homens, né? Porque assim como nós, homens também são seres humanos e também são cíclicos. Eles não têm o ciclo menstrual, mas eles também são seres cíclicos porque eles são seres da natureza, tá? Então a gente também precisa lembrar que tem isso para os homens. Mas na construção social, né, do papel do homem, ele tá sempre afim. E aí a mulher quer se equiparar. Né? Quantas vezes as mulheres não falam, ai, meu parceiro, meu marido, para quem tá em relacionamento hétero, né? Meu parceiro, meu marido, meu companheiro, ele quer transar 3, 4 vezes por semana. Eu não aguento. Claro que você não aguenta, você não é máquina de sexo, você não é boneca inflável, você não é vibrador, né? É natural que você não aguente. E é natural também que essa vontade de transar 3, 4 vezes por semana pro resto da vida seja na verdade, uma vontade de conexão, que muitos homens só entendem como conexão sexual, mas que na verdade, se vocês ficassem vendo um filme abraçadinhos, se vocês tivessem um momento de alegria juntos, um momento de intimidade, contando as suas verdades um pro outro, um momento de um apoiando o outro, né? Esse momento de quarentena, os casais estão tendo que se apoiar muito. Talvez isso suprisse essa necessidade de conexão íntima e que não tivesse que ser o sexo, que geralmente tende a ser a longo prazo, né? Nos relacionamentos de longo prazo, um sexo mais desconectado, mais mecânico, tá? Acho que eu perdi alguma coisa que me falaram aqui. Preciso aprender mais sobre a sabedoria. Todas as vezes que eu vou transar, não consigo ir até o meu orgasmo. Sônia, tem um vídeo que eu fiz, tá no meu YouTube, tem link na bio, que eu falo sobre como ter mais e melhores orgasmos. Tem a parte do corpo, né, do que o nosso corpo pode fazer, o que a gente pode fazer com o próprio corpo para que ele se abra mais para a experiência do prazer até chegar no orgasmo. Mas tem essa parte que é da psique, essa parte mais subjetiva do feminino, né? E que aí o tema da live de hoje, das emoções e do prazer, tem tudo a ver com isso. Porque muitas vezes estima-se que... Eu não sei os dados certinhos, eu vou falar dados errados aqui, que não são exatos. Mas estima-se que, sei lá, acho que é 60% das mulheres hoje, né, do Ocidente, não conseguem atingir o orgasmo. É um número bem alto, assim. Mas que fisicamente, parece que são só 2% de mulheres que realmente têm um problema físico que não podem atingir o orgasmo. Então, é importante a gente ter esses dados, e eu preciso atualizar os meus números para passar a informação correta para vocês, para a gente começar a questionar por que é, então, que a gente está tendo tanta dificuldade de ter orgasmo. E eu já tenho algumas dicas, eu não tenho as soluções para tudo, mas eu tenho algumas dicas. Eu acho que uma das coisas é porque a gente está cada vez mais desconectada do corpo. E quando eu falo desconectada do corpo, eu não tô falando, porque eu não me masturbo. Não é isso, tô falando num nível muito mais básico. A gente não percebe o nosso corpo, essa coisa de ficar sentado o dia inteiro na frente do computador, fazendo atividades muito mentais, né? A gente fica só aqui na cabeça, a gente tira a energia do nosso corpo. No corpo feminino, o baixo ventre é a nossa grande fonte de energia, tá? E de vitalidade, e de força, e de tesão mesmo, né? Para estar na vida. E o tesão, ele não é só para sexo. Então a gente está totalmente desconectado. A gente não percebe, por exemplo, essa coisa de ficar o tempo todo sentada. Teu corpo tá doendo, tá pedindo para que você se alongue, se espreguice. A gente nem percebe mais isso. Tá? Isso tem a ver com a construção da sociedade capitalista, de que as pessoas têm que trabalhar de determinada forma por tantas horas. Então essa desconexão, ela já está tirando oportunidades de sentir prazer.
Aí tem a desconexão das emoções. Porque, né? Então, se eu tenho que estar no mercado de trabalho, eu tenho que trabalhar 10 horas por dia num escritório, papapá, e eu tô mal, eu tô triste, ou eu tô com raiva, eu não posso expressar. Né? Tem aquela coisa, deixo a minha vida pessoal em casa e aqui eu sou a profissional. Isso aí, gente, é super castrador. Né? Isso aí tira toda a nossa espontaneidade, a nossa autenticidade. E dificulta também que a gente sinta o que tem para sentir. E isso nos afasta da expressão do nosso prazer. Porque quando a gente sente tudo, a gente sente tudo. A gente sente raiva, a gente sente dor, mas quando vem o prazer, ele vem de balde, entendeu? Vem um tsunami de prazer, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que a construção do caminho para o prazer não é só ir lá e se masturbar. Isso também é importante, a gente se masturbar, até para a gente se dar permissão, tá? A gente se dá permissão de tocar o próprio corpo, de entender o próprio corpo, de conhecer o próprio corpo e o próprio prazer. Isso é fundamental. Mas antes disso, a gente também tem que perceber o corpo de novo, né? Pode falar um pouco sobre a resistência ao sexo. Nossa, Lídia, mesmo sentindo prazer. Sim, eu acho que a resistência ao sexo, ela tem um monte de possíveis explicações. Uma delas é a resistência à intimidade. Porque, gente, dependendo da sua história de vida, se afeiçoar, deixar o outro tocar o seu coração, não só o seu corpo, mas também o seu coração. E para a mulher, né, gente, o sexo ele tá tão conectado às emoções e à expressão de afeto. Dependendo da sua história, pode ser que você não queira mais que as pessoas te toquem tão profundamente, né? Hoje eu sou casada, eu tô muito feliz, encontrei o homem da minha vida. Mas se você recebe as minhas newsletters, você já recebeu uma história que eu conto um pouco da minha vivência com homens que foram muito, mas muito sacanas comigo. Eu fui muito machucada durante muitos anos. Então eu tive um momento também, Lídia, e acho importante compartilhar a minha história, e sei que cada história é única né, e tem suas particularidades, mas para vocês terem ideia, assim, para validar um pouco desse medo de entrega. É isso mesmo, Catiana. E não é só o medo da entrega, mas é o medo de abrir o acesso, deixar que o outro te toque. E esse toque pode ser o toque afetivo no coração, e aí a gente entra naqueles padrões do sexo totalmente desconectado, né? E fala que eu sou a boazuda, super liberada, eu dou para quem eu quiser, transo com quem eu quiser, mas na verdade tá totalmente desconectado dos sentimentos, das emoções, tem isso. E tem o se fechar fisicamente, não entra aqui. E esse se fechar fisicamente pode aparecer como não quero transar, mas pode aparecer como dor no sexo, como vaginismo, vulvodínia, né, que fala, essas coisas. Então, assim, tem um fechamento físico que é consequência de um fechamento emocional. E esse fechamento emocional pode ser de experiências recentes, se você foi muito magoada, tá muito ressentida, foi muito machucada. E por isso que a gente não pode falar, ai amiga, se abre, vá viver um grande amor, é muito simples. Não é muito simples. Se você tá machucada, você precisa curar suas dores, você precisa se recuperar, né? Você precisa ficar ali, sementinha, se recuperando para poder florescer de novo, né? Mas pode ser de coisas mais antigas, né? Se a gente falar de abandono na infância, ausências, perdas prematuras, se a gente falar de rejeições grandes das pessoas que na nossa infância são as nossas referências de amor e de cuidado, pai, mães, avós, quem cuidou de você. Então, assim,
a resistência para o sexo, ela é, na verdade, sinal de coisas que aconteceram antes, né? E tem as repressões culturais, as repressões religiosas. Hoje, as religiões, parece que a gente está voltando para a Idade Média, né? Tem ministra aí falando de abstinência sexual em pleno 2020, quer dizer, eu acho que a gente também não pode ignorar o contexto em que a gente vive, né? De como que foi a sua criação, como que foi bem-vinda a expressão da sua sexualidade, do prazer, como que o sexo foi visto como algo sujo, pecaminoso, feio, que deve ser evitado, que é só coisa de vagabunda, ou como algo natural, algo divino. Gente, estamos todas aqui, a gente só chegou nesse mundo porque alguém transou com alguém, né? Não dá pra gente ignorar isso. Sexo, o encontro sexual é algo divino em nós. E quando eu falo divino, eu tô falando da nossa essência espiritual, eu tô falando do que há mais belo em cada uma de nós, tá? Eu não tô falando de religião, não tô falando de nada disso, mas se somos feitas, geradas a partir do sexo, a partir do ato sexual, como que ele pode ser pecaminoso? Se isso é a expressão mais bela e mais divina do que é ser humano, que é gerar outro humano, sabe assim? Então, acho que a gente precisa fazer essas reflexões, né? E entender que do mesmo jeito que hoje você chegou num lugar de não querer transar, de repente, nem sei se é isso, já tô aumentando aqui, que você fez uma perguntinha simples, né? Mas eu já tô viajando aqui, me desculpa. Mas pode ser desde não querer transar, de não querer se relacionar nunca, mas pode ser de, eu tô num relacionamento, eu tô casada, mas mesmo assim eu não tô entregue, eu não tô aberta, eu não tô conectada de verdade, eu não amo de verdade, né? Do mesmo jeito que isso foi construído, pode ser revertido, com ajuda, com suporte, com caminho, né? Com terapia, com o que for, com educação. É possível, mas é possível também, mas é preciso que seja feito de forma amorosa, gente. Eu sempre falo da amorosidade. Para mim, o amor é o container, é assim, é o casulo que nos envolve para todas as transformações. Então, se eu quero sentir mais emoções, se eu quero viver o meu prazer com mais liberdade, eu trago amor para as minhas emoções, eu trago amor para minha raiva, eu trago amor para minha tristeza, eu trago amor para o meu luto, eu trago amor para o meu êxtase, para o meu orgasmo, eu trago amor para tudo. E o amor envolve, cria segurança para que eu expresse tudo que eu preciso expressar, né? Que live maravilhosa, boas reflexões. E sim, Marilane, o diálogo com o parceiro. Quem está em parcerias, tanto com homem, mulher, também abrir esse espaço para o diálogo, né? Esse espaço para assim, olha, eu tô com você, mas eu não tô entregue a você. Então, um dos motivos pelos quais eu não chego no orgasmo, por exemplo, é porque eu não me rendo. Porque o orgasmo, ele pede rendição. Ele pede rendição ao prazer, ao êxtase. E aí, para a mulher latino-americana, se permitir sentir prazer em si só já é uma revolução assim gigantesca. Para a mulher latino-americana negra, indígena, mulher latino-americana pobre das periferias, é uma revolução ainda maior. Porque tudo nos fala que a gente não tem permissão, nós não somos dignas e merecedoras de prazer. Então, quando a gente se permite sentir prazer e a gente se abre, se rende ao prazer, a gente está fazendo algo revolucionário. É sobre isso que eu tô falando aqui. Deixa eu ler. Gente, tá acabando, viu? Tem 5 minutos de live. Eu sempre me envolvo emocionalmente quando faço sexo. Acabo me apaixonando e já tive decepções de amar e não ter o amor de volta. Todas nós, né, Amanda? Eu acho que isso é uma vivência muito triste, mas muito real.
E se a gente consegue, primeiro, validar os nossos sofrimentos, né? Entender que dói, mas entender também que isso faz parte da vivência humana, né? E aí ir para o seu casulinho, né? Curar as feridas, dar o seu tempo para depois florescer de novo, a gente vai criando resiliência para estar nas relações, para continuar acreditando no amor e para continuar transformando e abrindo espaço para atrair relações que estejam mais alinhadas com o que a gente precisa de verdade, com o que a gente quer de verdade. Né? Não sei abrir meu corpo sempre sem entrega, sempre me entrega e acabo ficando magoada por isso. Nossa, nem me fala, Amanda. Não sei vocês, se vocês acreditam em astrologia, essas coisas. Eu sou pisciana, sou super amorosa, super romântica, né? Então, assim, meu coração, quando se abre, é a coisa mais linda do mundo. E aí o povo que quer te sacanear, nada de braçada, né? Essa foi a minha história até recentemente. Angélica, querida, parece que os homens conseguem mais fazer sexo sem sentimentos. Pelo menos é o que eles falam. Angélica, eu acho que isso tem a ver com a construção social do que é ser homem e do que é ser mulher, dessa coisa de que o homem, para ser homem, ele tem que comer todo mundo, ele tem que transar todo dia, ele tem que estar com o pau duro toda hora, né? Eu acho que tem a ver com isso, tá? Então, porque tem isso, né, gente? No que a gente acredita, né, as nossas crenças, os nossos sistemas de crença, as nossas formas habituais de enxergar a vida, elas impactam completamente a nossa vivência no corpo. Então essa coisa de se sentir digna e merecedora, de ter prazer, de chegar a um orgasmo, é muito poderoso. Porque quando a gente começa a colocar isso na cabeça, mesmo que a gente ainda não sinta isso no corpo, a gente está falando para o nosso cérebro, para a nossa mente, olha, esse corpinho da deusa aqui pode sentir. Esse corpinho da deusa aqui merece sentir prazer, merece mais, merece melhor. A gente vai abrindo esse corpinho da deusa aí para essas experiências, tá? Isso é muito importante. Nossa, quanto comentário, tô adorando. Várias piscianas, gente, as piscianas só se ferram. Sorte de quem se relaciona com a gente. E aí a Cláudia está falando sobre o que você disse no começo, conhecer todos os sentimentos e lidar com eles. E conhecer todos os sentimentos e lidar com eles, gente, requer coragem. E coragem vem do latim e significa agir com o coração. Então, agir com o coração é agir com essa essência natural nossa, que é amorosa. Nós somos amor, nós vivemos nesse mundo para sermos amor, para sermos amadas e para podermos amar. Então, se a gente começa nessa experiência do amor para nós mesmas, o amor pela nossa história, o amor pelas nossas mágoas, né? A gente falou aqui, esse final de live a gente falou de mágoas, de dores, de decepção, a gente poder acolher isso com amorosidade. O amor pelo nosso corpo, exatamente como ele é, do tamanho que ele é, na medida que ele é, com o peito do jeito que é, com os pelos do jeito que são, com o cabelo do jeito que é, com a cor do jeito que é, né? E o amor para esse nosso mundo interno. Então, se a gente pode oferecer amor para os nossos sentimentos, amor para as nossas emoções, amor para os nossos pensamentos, para os nossos julgamentos e críticas, a gente está criando espaço para promover mudanças com segurança, mudanças amorosas que não tem que ser atropeladas, catárticas, né, super doloridas. Mudar dói um pouco, mas não precisa ser aquela coisa, né? Então, acho que a gente está chegando no final, eu acho que eu vou parar por aqui. Só quero contar para vocês que na filosofia tântrica, as emoções são vistas como expressão da nossa consciência. E elas são celebradas como deusas. Então, se a gente consegue se conectar com as nossas emoções e olhar, acolher e até oferecer adoração, devoção para elas, como se elas fossem deusas, talvez fique mais fácil a gente dançar com as nossas diversas emoções, para que então o prazer possa se expressar na sua autenticidade.
Espero que vocês tenham gostado, eu adorei estar aqui com vocês, que delícia, todas participando, agradeço. Quero convidar vocês a visitarem o meu site, o link da minha bio. Eu estou formando agora o grupo Rainha do Prazer, a segunda edição desse grupo, a gente começa no início de agosto, então nas próximas semanas vocês vão me ver falando desse grupo, que são 6 semanas para desenvolver a potência multiorgástica do corpo. Tá lá no link da minha bio. Muito obrigada, um grande beijo!